pessoal, vamos a mais uma aula. O conteúdo continua sendo iluminismo e hoje nós vamos falar sobre os principais pensadores desse movimento. Nós já vimos que o iluminismo é um movimento do século XVII, do século XVIII, sobretudo, e que fazia uma forte crítica, entre outras coisas, ao antigo regime. Foi o nome dado pelos iluministas às monarquias absolutistas que governavam os principais estados europeus, ou seja, reis que controlavam, que tinham em suas mãos o poder total, o poder absoluto, e produziam, consequentemente, sociedades com pouca liberdade, com muitas injustiças sociais. Então, vai surgir aos poucos um movimento que é filho, herdeiro do Renascimento. Herdeiro em que sentido? Sobretudo na ideia do Renascimento, de trazer de volta o antropocentrismo, o homem no centro, como responsável por suas atitudes, se opondo à mentalidade medieval teocêntrica, e o racionalismo, que obviamente nasce dessa lógica antropocêntrica. Aliás, o pensamento racional é a principal bandeira dos iluministas. O movimento tem esse nome porque gera a ideia de é preciso jogar luz nessa Europa obscura, nessa Europa ainda com muitos resquícios, né, da Idade Média, que para alguns é chamada inclusive de Idade das Trevas. Então eles entendiam que para essa sociedade ser melhor, era preciso produzir indivíduos melhores, mais livres, sobretudo, com liberdade, entre outras coisas, de pensamento, e os principais empecilhos para essa liberdade era a igreja e o poder político que ela tinha, a superstição religiosa, o controle da mentalidade e, por outro lado, o Estado, o governo, que era controlado por monarquias absolutistas. Essa soma de igreja, sobretudo católica, e de monarquias absolutistas, produziu estados, repito, desiguais e com pouca liberdade. Antes de entrar nos pensadores propriamente dito iluministas, vamos pegar aqui dois pensadores muito importantes do período, sobretudo ali do século XVI, né, virada para o XVII, que vão acabar, a partir de suas teorias, produzindo teorias que justificam, que legitimam o chamado antigo regime ou as monarquias absolutistas. Thomas Hobbes, um inglês, e Jacques Bossuet, um francês, certo? Então, vamos lá, vamos começar aqui com Hobbes, que talvez é o teórico, o pensador mais famoso no que se refere à defesa das monarquias absolutistas. Em sua principal obra, o Leviatã, que eu acho que é uma obra que todo mundo deveria ler, né? No Leviatã, ele faz um tratado político que justifica as chamadas monarquias absolutistas. Ele vai justificar nessa obra por que um Estado forte precisa de um monarca forte, de um rei forte, com poder total, absoluto em suas mãos. Ele vai dizer que o homem, no seu estágio primitivo, lá na origem, nas tribos primitivas, ou no estágio de natureza, ele é um homem, ele é mau por natureza, né? Ele tem liberdade total, mas essa liberdade o conduz à violência, o conduz ao mal. E que por isso ele passou a viver em sociedade, que só a vida em sociedade dá a ele benefícios como a segurança. Só que para uma sociedade oferecer o benefício da segurança, que é um benefício primordial, é preciso que o rei, que o governante, que o Estado tenha o poder total em suas mãos. O que Hobbes está dizendo é que os súditos não precisam, não devem ter o direito da liberdade individual. Aliás, essas liberdades pouco importam, porque em troca dessa liberdade de fazer o que quer, ou a liberdade individual, você a troca por proteção. Quanto mais forte for o Estado, quanto mais poder o rei tem, mais forte é o Estado, e quanto mais forte o Estado, mais proteção, entre outras coisas, ele lhe oferece. Então ele é o que ele vai chamar de contrato social entre a população, entre o indivíduo e o rei. O indivíduo, o povo, abre mão das suas liberdades e, em troca, o rei oferece segurança, entre outras coisas. O Leviatã tem esse nome porque faz referência a um monstro mitológico, porque ele quer dizer que é mais ou menos isso, né? Um Estado tem na cabeça o rei, o corpo é o povo, e o Estado e o seu governante é uma espécie de monstro do qual todos têm medo e que se impõe a partir dessa força. Então, em tese, Hobbes fala de um Estado antidemocrático, né? Não há ainda... Seria anacrônico falar de se opor à democracia no momento em que não há democracia, mas nós podemos entender que na essência das teses de Hobbes não há uma defesa da democracia. Pelo contrário, não há uma defesa das liberdades individuais. Pelo contrário, ele defende um Estado forte, com poder centralizado nas mãos de um governante forte.
em especial um rei forte, um rei com poder absoluto. Já Jacques Bossuat, a principal teoria dele é a teoria do direito divino, ou seja, ele vai produzir a ideia, que era muito comum na época, não só nessa época, mas as monarquias absolutistas também se utilizaram dessa ideia de que os reis eram escolhidos por Deus. A teoria do direito divino dizia que o rei é rei porque Deus assim o quis, porque Deus o escolheu. E se o rei governa em nome de Deus, não cabe ao povo questionar, o povo não deve questionar, cabe ao povo apenas concordar, aceitar. O monarca, tanto para Hobbes como para Jacques Bossuat, pode tudo que ele quiser, inclusive passar por cima dos direitos individuais, seja podando uma liberdade de pensamento, de ir e vir, de comércio, seja confiscando inclusive a propriedade privada do cidadão que antes de ser dele pertence ao Estado, pertence ao rei, né? Então isso são algumas características, talvez o melhor lugar na literatura para entender o antigo regime é a obra O Leviatã, né? Que não o explica necessariamente, mas que o defende. Bom, agora vamos dar um passo, né, para frente. Questionando toda essa estrutura, questionando essa sociedade profundamente centralizada na mão dos monarcas e sem liberdade, profundamente injusta do ponto de vista social, vai surgir aos poucos, vai se formatar um movimento que lá na frente vai se chamar de movimento iluminista. Contemporâneos, alguns desses caras que nós vamos falar agora, ao próprio Hobbes, né, e ao próprio Jacques Bossuat, alguns teóricos, como por exemplo Galileu, René Descartes, Isaac Newton, vão produzir ideias no campo da filosofia, da matemática, da física, que dialogam com o antropocentrismo renascentista e que vão produzir cada vez mais, vão fortalecer cada vez mais a ideia do racionalismo. Né? O racionalismo é a principal base, é a essência do movimento iluminista. Esses caras que são geniais, que obviamente não vamos se aprofundar aqui sobre cada um deles, mas vale a consulta, você faz isso na disciplina de filosofia, de física, de matemática, ou por conta própria, são caras com histórias geniais, cada um dos três que estão aí. Bom, mas eu os trouxe aqui apenas para lembrar que esses caras ajudaram a formatar a estrutura do racionalismo, que vai se desdobrar uma série de movimentos. Eu trago aqui um em especial, que foi o mecanicismo. O que era o mecanicismo? Nós já vimos que haviam dois elementos que podavam a liberdade e que, portanto, travavam o progresso, pelo menos aos olhos dos iluministas, nesse momento, que era o Estado absolutista e a Igreja Cristã Católica, o controle que ela tinha sobre as pessoas, utilizando-se do misticismo, do pensamento mítico religioso. O mecanicismo, então, era uma nova leitura de Deus, era uma nova ideia de compreender Deus. Eles diziam o seguinte, baseados na física, na matemática, no pensamento de caras como Descartes, Isaac Newton, Galileu, de que o universo era uma espécie de máquina, uma grande engrenagem, né, que funcionava com perfeição e que, obviamente, tinha um inventor, tinha alguém que a acionava. E esse alguém, ou esse algo, era Deus. E que Deus, por ser o grande arquiteto, o grande construtor dessa engrenagem magnífica, a forma melhor de respeitá-lo, de cultuá-lo, de compreendê-lo é compreendendo as leis da natureza, ou seja, as leis dessa grande máquina chamada o universo, né? E essas leis que depois você vai ver aí a ciência a partir desses caras ir construindo, né, uma a uma, são ideias que nascem do chamado pensamento racionalista. Então o mecanicismo defendia a ideia de que Deus era uma espécie de grande relojoeiro, de grande maquinista, de que compreendê-lo era compreender as leis da natureza, que era essa grande máquina criada por Deus. Né? Isso era uma forma de se opor ao misticismo, né, de instituições religiosas como a Igreja Católica. Inspirado nesses caras, inspirados no racionalismo que tem início lá com o Renascimento e ganha força com caras como esses, outros pensadores vão desenvolver suas próprias teorias nos mais diversos campos. Eu vou trazer aqui 6 deles. Vamos começar aqui com John Locke, um inglês, assim como Hobbes, que é considerado por muitos o pai do iluminismo, aliás. Porque se Hobbes dizia que as liberdades individuais não importavam e que o rei deveria ter poder absoluto, John Locke pensava diferente. Por exemplo, vamos pegar aqui um argumento dele. Todo ser humano detém a propriedade de si mesmo, sobre esta ninguém mais pode ter qualquer direito. Ou seja, ele defendia, acima de tudo, as liberdades individuais.
ele dizia, até pode ter rei, tudo bem, mas o rei não pode ter o poder absoluto, ele não pode fazer o que ele quiser, as leis não podem ser feitas pelo rei, e ele não é senhor sobre a vida dos demais. Embora talvez não usasse ainda o termo, John Locke é quem começa a estruturar o conceito de cidadão, que é diferente de súdito. O súdito está ali para obedecer, ele está abaixo do soberano, está abaixo do rei, né? É como se ele pertencesse ao rei. E o súdito não, o súdito tem direito, o cidadão, perdão, tem direitos individuais. Então John Locke começa a falar de uma sociedade onde o indivíduo que compõe o tecido social tem liberdades, deve ter suas liberdades garantidas, como o direito de pensamento, de expressão, de dizer o que pensa, o direito de ir e vir, o direito da prática comercial. Então, se você tiver que escolher uma palavra que traduza John Locke, a palavra é liberdade, ou liberdades individuais. Portanto, ele é contra as monarquias absolutistas e ele é a favor das liberdades individuais. Vamos pegar aqui outro cara muito importante, Voltaire, filósofo francês, próximo da monarquia francesa, mas que era crítico às intolerâncias de uma forma geral, era um defensor das liberdades. Ele não defendia o fim da monarquia, repito, era até amigo do rei, mas ele defendia, ele era contra a monarquia absolutista, nos moldes como a Europa conhecia naquele momento. Ele era a favor, acho que a melhor forma de explicar isso, ele era um dos defensores do chamado despotismo esclarecido, ou seja, de que os reis governassem, mas governassem cercados de filósofos, cercados de pensadores comprometidos com o entendimento da sociedade, para que produzissem ali uma sociedade mais justa, né? Menos desigual. Então, se ele não pregava a democracia, se ele não condenava a monarquia, mas de alguma forma ele condenava o absolutismo tosco, truculento, ele defendia a informação, né? Um governo, mesmo que fosse pelos reis, garantindo algumas liberdades, garantindo liberdades individuais, garantindo sobretudo liberdade de pensamento. Ok? Voltaire tinha sua crítica principalmente voltada para a religião, para a igreja. Ele era um ferrenho crítico do domínio que a igreja exercia sobre as pessoas, a influência que ela tinha sobre o Estado e a ignorância que era plantada por ela e pela sua mentalidade teocêntrica e supersticiosa, né? Vamos pegar aqui um argumento de Voltaire. Quando não há entre os homens liberdade de pensamento, não há liberdade. Porque ele diz que a liberdade começa no ato de pensar. E ele entendia que a igreja era um dos grandes empecilhos disso. Há uma frase famosa atribuída a Voltaire, embora há quem diga que ele não disse exatamente desta forma, mas é uma espécie de síntese da sua obra, mas vale como representação. Conta-se que houve um episódio em que Rousseau, seu inimigo, adversário, inimigo não, no campo das ideias, porque Rousseau pensava de um jeito totalmente diferente de Voltaire, o que eles tinham em comum é que ambos eram iluministas, mas Voltaire, de certa forma, era um monarquista, de certa forma não, era um monarquista, e já Rousseau defendia a democracia. Eles eram adversários no campo das ideias, mas Rousseau, certa vez, teria sido preso. Rousseau tinha ideias contrárias à monarquia. E Voltaire, em vez de ficar feliz com isso, por seu adversário estar preso, ao contrário, teria produzido uma defesa, e nessa defesa, nessa argumentação, ela poderia ser sintetizada no seguinte argumento. Porque Rousseau, eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas defendo até o fim o direito de você dizê-la. Ou seja, isso é um argumento fundamental para a sociedade na qual nós vivemos hoje, que é filha do iluminismo. Por quê? Porque esse argumento, ele traduz uma sociedade democrática, que é isso. Nem os dedos das mãos são iguais, as pessoas não são iguais, não pensam iguais. Então eu posso não concordar com o que você diz, mas é importante que eu defenda o direito de você dizer, para que eu não perca também esse direito. Então uma democracia garante, entre outras coisas, o direito à diversidade, e essa diversidade se dá em mais diversos campos, sobretudo no campo das ideias. E Voltaire era um defensor disso, desferindo sua crítica, principalmente à igreja. Olha esse rapaz aqui, fiquem ligados, muito recorrente nos Enems, vestibulares da vida e, claro, nas nossas avaliações. Montesquieu, outro francês. Montesquieu é um dos teóricos que vai idealizar o chamado sistema federalista ou divisão dos poderes, que a gente chama de divisão dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário. Na verdade, separação dos três poderes, porque essas três instâncias elas existem desde que existe o Estado, né? Desde que existem sociedades, e as instâncias, o Estado que a governa, tem esses três poderes. Por exemplo, um rei, ele executa as leis, ele faz, ele governa.
O que é o legislativo? É aquele que constrói as leis. O judiciário é aquele que aplica. Então, na maioria dos estados, era comum esses três poderes estarem nas mãos de uma única pessoa, no caso do rei, sobretudo no que se refere ao antigo regime. Os reis absolutistas, sei lá, Luís XIV da França, Elizabeth I da Inglaterra, eram reis absolutistas que controlavam em suas mãos esses três poderes: o executivo, o legislativo, o executivo aquele que executa, coloca em prática, o legislativo a criação das leis e o judiciário aquele que aplica as leis. Tudo controlado nas mãos de um só. Montesquieu vai dizer o seguinte: isso é um absurdo, é preciso separar esses poderes, porque um precisa do outro, o Estado é feito desses três, mas quando ele se concentra nas mãos de uma única pessoa ou de um grupo reduzido, ele tende à tirania, ele pode levar a ditaduras. Então Montesquieu, que não estava necessariamente propondo uma democracia, é outra parada. O discurso dele não era se deveria existir ou não reis, era se o poder estava concentrado ou não. A ideia dele era, tudo bem que existe um rei, mas que o poder não esteja concentrado. Vou dar um exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra, do antigo regime, era uma monarquia absolutista, onde executivo, legislativo e judiciário estavam nas mãos do rei, por exemplo. Já a Inglaterra de hoje continua sendo a monarquia, mas ela já é uma monarquia federalista que segue, que segue as ideias de Montesquieu. Por quê? Porque hoje, embora ainda haja rei na Inglaterra, esse rei ou rainha ainda descenda de uma linhagem nobre, o rei não concentra mais os três poderes. O rei compõe também o executivo, mas o legislativo, aquele que faz as leis, é composto por deputados, o equivalente aos nossos deputados eleitos pelo povo, né? E o judiciário é composto por outra instituição independente. Observa? Então, hoje, a maior parte dos países do mundo, sobretudo do mundo ocidental, Estados Unidos, Brasil, França, por exemplo, são países todos, esses que eu citei, repúblicas federativas, que dividiram o poder em três para não concentrá-lo e evitar assim ou minimizar as possibilidades de ditadura ou autoritarismo. E muitas vezes a gente nem consegue, né? Bom, para entender melhor aqui o sistema de Montesquieu, que propõe a divisão dos poderes, o sistema federalista, eu peguei aqui um trecho da sua principal obra, que era O Espírito das Leis. Aliás, esse trecho foi parar diversas vezes nos vestibulares e enems da vida. Vamos pegar aqui. Quando os poderes legislativo, aquele que cria as leis, executivo, aquele que executa as leis, faz o governo, ficam reunidos numa mesma pessoa ou instituição do Estado, a liberdade desaparece. Não haveria também liberdade se o poder judiciário, aquele que faz valer as leis, que julga as leis, se unisse ao executivo. O juiz poderia ter a força de um opressor, viraria um ditador, um tirano. E tudo estaria perdido se uma mesma pessoa ou instituição do Estado exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de ordenar a sua execução e o de julgar os conflitos entre os cidadãos. Veja, gente, o que ele está dizendo aqui é que numa sociedade onde esses três poderes estão reunidos sobre um pequeno grupo ou nas mãos de uma única pessoa, inexoravelmente ela tende à tirania, ao autoritarismo, ela vai produzir uma sociedade sem liberdade. Entender isso aqui é fundamental, gente. Até hoje, muitos de nós aqui no nosso país compreendemos mal o nosso sistema. A gente às vezes acha que o presidente é o chefe supremo, pode fazer o que ele quiser. Às vezes a gente não entende quando alguém do Supremo Tribunal intervém numa decisão de um deputado ou do presidente, e aí você não entende por quê. Mas entendendo esse sistema, você vai entender que um poder fiscaliza o outro, um poder independe do outro, um poder colabora com o outro. E aí tudo ficaria mais fácil. Se a gente entendesse isso aqui, a gente entendia, por exemplo, que os deputados não pode ser um voto aleatório escolhidos, ou o vereador, por exemplo. Na verdade, esses caras fazem a lei. Na verdade, esses caras fiscalizam aqueles que governam. Esses caras têm o poder, inclusive, de tirar aqueles que compõem o executivo. Então, compreender esse sistema não é só passar na prova. É para entender melhor a nossa sociedade, é para nos orientar a fazer escolhas melhores e é para também deixar a gente mais ligado, com o olho no peixe e outro no gato. Fiscalizar melhor, certo? Bom, a ideia de separar os poderes é para isso. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que o poder pare o poder. O que Montesquieu quer dizer? De que eu paro o poder, um desses poderes, o executivo, nas mãos de um presidente, seja de que lugar for, que
tem tendências autoritárias. Como é que eu posso parar esse poder, evitar essas tendências autoritárias de um prefeito, de um governador, de um presidente ou de um rei? Usando o próprio poder, né? Usando outras instâncias de poder, como o legislativo, os deputados, que podem, entre outras coisas, tirar o presidente através do impeachment, né? Ou o prefeito, o governador, por exemplo. Ou usando o legislativo, que pode, por exemplo, dizer não a uma determinada decisão do presidente, do governador, do prefeito, se essa decisão ferir a Constituição, ferir as leis. Para fechar essa parte aqui, para isso se usa o que a gente chama de sistema de freios e contrapesos. É uma expressão do inglês que é um sistema em que o executivo, o legislativo e o judiciário se controlam mutuamente ao mesmo tempo para evitar abuso de poder. Então, o executivo, por exemplo, o presidente da República tem o poder de vetar os projetos de lei, mesmo que o Congresso aprove um projeto, o presidente pode dizer não. O legislativo julga o presidente da República e os ministros do STF nos crimes de responsabilidade. O Congresso, os nossos deputados no Brasil, por exemplo, e senadores, tanto escolhem, junto com o presidente e o juiz do Supremo Tribunal, como podem dizer não, desaprovar as contas do executivo ou até tirá-lo do poder através do impeachment. E o judiciário, uma vez indicado pelo presidente, escolhido pelo legislativo, aprovado por ele, tem o poder de vetar muitas decisões do executivo e do legislativo, porque o papel do judiciário é fazer com que a lei que está na Constituição seja cumprida. Então, digamos que o presidente, o prefeito ou o governador ou o rei tomam uma decisão que fere as leis. O judiciário pode ir lá e dizer que é inconstitucional. Então, ela não vai ser colocada em prática. Tá vendo como é importante entender isto aqui? Repito, não só para a prova, para a vida, para entender melhor como a nossa sociedade é governada. Passando para frente, que o tempo urge. Vamos lá, vamos aqui à nossa última rodada. Denis Diderot. Esse cara foi um importante pensador francês que elaborou a famosa enciclopédia, uma espécie de Google da época, um livro que reunia, era um livro que na verdade era vários livros, que reuniam vários assuntos ali dentro, que teve vários colaboradores importantes, né? Rousseau, Montesquieu, que escreviam sobre arte, literatura, política, estava tudo lá naquele livro. A ideia era, lembram? A ideia do iluminismo era produzir uma sociedade melhor, melhorando o indivíduo. E a ferramenta principal para melhorar o indivíduo era o quê? A instrução, a informação, a educação. Então, ler era um instrumento importante. Uma enciclopédia que dava ao indivíduo um conhecimento geral era importante. Mas Diderot também ficou conhecido por ser, ele sim, um ateu, um materialista. Veja, nós vimos que muitos iluministas não eram ateus, a maioria, né, posso dizer que até a maioria não era. Muitos eram mecanicistas, aquela teoria de compreender Deus por outra ótica. Já Denis Diderot dizia, não, eu sou materialista, para mim não há outra história depois daqui, morreu e acabou. E ele era um grande crítico ao misticismo religioso. Ele dizia que esse misticismo levava ao fanatismo, e o fanatismo era o primeiro passo para a barbárie, né? Para crimes cometidos em nome do Estado, em nome de Deus e etc. Vamos ao próximo aqui, Jean-Jacques Rousseau. Esse cara é estratégico para compreender o iluminismo. Por exemplo, se Hobbes defendia uma monarquia absolutista, se Montesquieu até defendia a monarquia, ou, por exemplo, não a condenava, mas propunha a limitação dos poderes da monarquia, Rousseau ia mais longe. E por isso era muitas vezes perseguido pelo Estado. Rousseau, que ficou muito conhecido por essa frase, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, quando ele se opondo às ideias de Hobbes, ele diz, não, o homem não era mau na sua versão original. O homem lá no estado de natureza, nas tribos primitivas, não era mau, como disse Hobbes. Pelo contrário, ele era bom, cooperava um com o outro. O estado de natureza produzia um ser humano bom. Foi a vida em sociedade que o corrompeu. Então, olha a diferença. Se para Hobbes é a vida em sociedade que melhora o indivíduo, melhora o ser humano, para Rousseau é exatamente o contrário. Ao passar a viver em sociedade, ele se torna corrupto, ganancioso e etc. No entanto, Rousseau, sobretudo para as intenções aqui do nosso estudo, que é fazer uma introdução para compreender as revoluções francesa, americana e chegar até o Brasil com as revoltas separatistas e a constituição do nosso próprio país, e a compreensão do mundo moderno de uma forma geral, é importante entender também Rousseau como como um dos primeiros, entre os iluministas, um dos únicos a defender mais claramente a democracia. A democracia que foi inventada lá pelos gregos, nós já vimos isso,
mas que passou muito tempo desaparecida, vai voltar, ela é muito recente na história da humanidade, ela volta sobretudo a partir das ideias iluministas e ela é colocada em prática sobretudo a partir das revoluções francesa e americana. E Rousseau é um dos primeiros ideólogos disso. Aliás, Rousseau é considerado o pensador que mais influenciou a Revolução Francesa. Olha esse argumento aqui. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a alguém. Ele era um crítico ferrenho das desigualdades sociais. Ele dizia que era preciso melhorar isso, produzir uma sociedade mais justa. E isso começava como um governo democrático, que o Estado deveria governar em nome do povo, para o povo, a partir do povo. Portanto, ele criticava a monarquia em todos os sentidos, não era só absolutista, não. Ele defendia, e pagou um preço alto muitas vezes por isso, o sistema democrático. Vamos pegar aqui um trecho da obra de Rousseau, chamada O Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, que ela foi parar assim 1 milhão de vezes em vestibulares e enems da vida. Vamos pegar aqui um trecho. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: defendei-vos de ouvir esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Ou seja, ele diz, infelizmente, não apareceu alguém que na hora que esse cara fincou uma estaca e disse, esse pedaço de terra é meu, não arrancou a estaca e disse, mentira, gente, não acredite nele, porque a terra, os frutos que ela dá é de todo mundo e a terra não é de ninguém, porque a terra é de todos. Porque na origem não há uma partilha da terra, isso é meu ou isso é seu, isso no discurso de Rousseau. Então observe que é um discurso muito audacioso, né? Há quem diga, por exemplo, que Rousseau está na origem, né, das ideias comunistas que vão ser construídas no século XIX, por exemplo. Então ele vai dizer que a desigualdade social começa com a invenção da sociedade civil e da propriedade privada. Se John Locke diz que a propriedade privada é um direito, Rousseau vai dizer que ela é a origem das desigualdades. Quando alguém tomou para si uma porção do todo e daquilo que era coletivo, começam as desigualdades entre os homens. Por último, vamos para esse rapaz aqui, Adam Smith, outro teórico iluminista importante. Smith era um profundo crítico das monarquias absolutistas, sobretudo do seu aspecto econômico. Ele entendia que o sistema mercantilista, onde as monarquias, o rei, interferia diretamente nas relações comerciais, determinando a quem podia vender, de quem podia comprar, Smith dizia, não, é preciso produzir uma sociedade mais livre, para que as pessoas possam ativar a economia por elas mesmas, para que as pessoas sejam mais protagonistas, tomem livre iniciativa. Vamos pegar aqui 2 argumentos de Adam Smith. A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Ora, era muito comum no antigo regime você ter uma França rica, um rei rico, um estado rico e um povo miserável, passando fome, pobre. Era muito comum você olhar para a Inglaterra rica, com um rei rico, um estado poderoso e o povo na mesma condição que os franceses. Então, Smith diz, está errado, eu não posso dizer que esse estado, que essa nação é rica. Uma nação é rica quando o povo é rico, quando essa riqueza é distribuída, certo? Vamos pegar outro argumento aqui de Smith. O que vai gerar riqueza às nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal. Ele diz, é preciso dar liberdade para que as pessoas tomem iniciativa, para que as pessoas empreendam, criem seus próprios negócios, comprem e vendam sem a intervenção do Estado. É aí que vai nascer os conceitos de livre jogo da oferta e da procura, o laissez-faire, né? Deixe passar, né? Deixe livre. E com base nisso ele vai dizer que é preciso um Estado bem menor, que intervenha menos, que garanta liberdades. E aí ele vai dizer, vamos pegar aqui um argumento de um historiador italiano chamado Bobbio, explicando Smith, né? Smith que produz as ideias sobretudo através de uma importante obra chamada A Riqueza das Nações. Smith dizia o seguinte, o Estado possui apenas 3 deveres. A defesa da sociedade contra inimigos externos, portanto tem um exército forte, a proteção de indivíduos contra as ofensas mútuas, ou seja, os conflitos internos. O Estado deve ter um exército para proteger ataques externos,
mas deve ter também um sistema judiciário forte para evitar os conflitos internos, né? E, por último, realizar obras públicas que não possam ser realizadas pela iniciativa privada. Construir, por exemplo, infraestrutura. O Estado deve construir portos, estradas, aeroportos, né? Se tiver que construir hospitais, em alguns casos o façam, mas é preciso que ele construa infraestrutura para que os cidadãos empreendam, para que eles progridam por conta própria. É muito comum, equivocadamente, associar Smith, colocar Smith por trás do capitalismo selvagem que nós temos aí, com um punhado de corporações, de multinacionais controlando e concentrando as riquezas do mundo. De forma alguma, Smith também criticava em sua época essas concentrações de riqueza. Lembre-se que ele falava de uma sociedade rica. É errado quando alguém quiser colocar Smith como um defensor desse capitalismo selvagem que está aí. Ele era defensor da liberdade de economia, de iniciativa, né, da prática mercantil, ok? Bom, basicamente é isso. Espero que tenha contribuído para que vocês entendam que todos esses teóricos, eles podem... Que essa frase, você nunca mais vai olhar para essa frase do mesmo jeito. Liberdade, igualdade, fraternidade. Liberté, igualité, fraternité. Que era o lema, entre outras coisas, da Revolução Francesa. Por trás dessas palavras há toda uma história de livre pensamento, há o iluminista construindo cada uma dessas palavras. Quando você olhar a palavra liberdade, você vai ver por trás dela de John Locke, a Jean-Jacques Rousseau também. Quando você olhar para a igualdade, sobretudo Rousseau. Quando você olhar para a fraternidade, sobretudo Adam Smith. Então, por trás dessas palavras que estão no lema de revoluções importantes como a francesa e a americana, tem todo um movimento. Por isso a importância de compreendê-la. A Revolução Francesa e Americana é nosso próximo assunto. Abraço, espero que tenha contribuído. Até terça. Boa prova.